para a secretária da SEPRO, Secretaria Estadual de Produção Agropecuária, Pesca e Desenvolvimento Rural Integrado. Foi prefeito por 2 mandatos de Envira, no Amazonas, e está no 5º mandato como deputado estadual do Amazonas. E agora ele tenta a eleição para prefeito de Manaus. Luiz Castro, obrigada por ter vindo aqui responder as questões da economia fazendária. E eu já começo com você, vou direto ao ponto aqui. Marcelo Delduc mandou uma pergunta. Ele é técnico da Fazenda Estadual e ele fala assim: será feita uma estratégia semelhante à do Estado, como da nota fiscal amazonense? E outra coisa que ele fala na mesma questão aqui é: a concessão de desconto no IPTU está nos planos do candidato? Sim, a gente tem. Eu quero primeiro agradecer a oportunidade, dar um abraço a todos os fazendários, Cíntia, e dizer que sim, nós temos um projeto de reestruturação da gestão pública. A nossa candidatura é a única que faz uma proposta concreta de mudar o modelo de gestão pública de Manaus. Não deixando de preservar a espinha dorsal da área fazendária, da área administrativa, mas repactuando a gestão pública em função do interesse comum da sociedade. E nisso está implícito, está embutido uma política de planos de planejamento tributário, de planejamento orçamentário associada à execução das políticas públicas e de atratividade de empresas, para que nós possamos atrair para Manaus empresas da economia verde, possamos incentivar o empreendedorismo cooperativo nos bairros de Manaus, gerando emprego e renda, e temos também todas as alternativas que Manaus deveria oferecer para trazer essas empresas de reciclagem, de energia solar, de agroecologia, que podem ter em Manaus um ambiente imenso de desenvolvimento econômico. Para fazer isso, a gente tem que ter uma repactuação tributária. A gente precisa dar isenção tributária para as microempresas no primeiro ano, a gente precisa atrair com incentivos fiscais e extras fiscais várias empresas, e a questão da nota fiscal, ela vem dentro de um processo de planejamento maior, e principalmente valorizar os servidores profissionais da casa, os servidores concursados, diminuir o número de cargos comissionados, enxugar secretarias, colocar servidores concursados nos cargos comissionados de chefia e de assessoramento, com qualificação técnica, adotando modelos que em outros lugares do Brasil e do mundo já deram certo. Então nós não vamos repetir os erros que vêm se repetindo há anos, entra prefeito, sai prefeito, e a gestão pública continua muito atrasada, tá? Como nós dizemos, ainda está no século passado. Nós queremos colocar a gestão pública de Manaus no século XXI. Ok. Baby Nogueira é técnica de arrecadação em tributos estaduais, e ela pergunta assim: qual tratamento será dado ao meio ambiente da cidade? Bom, isso está no DNA da rede, está na minha história de vida. Eu presido a Comissão de Meio Ambiente da Assembleia há praticamente 10 anos, aprendi muito, interajo muito com os movimentos ambientais, com as questões ambientais, tenho formação em direito, sou militante da causa socioambiental, sempre com uma visão social e ambiental. O único parlamentar que atua na defesa permanente do meio ambiente, com uma visão de desenvolvimento sustentável. Não é aquela coisa, não pode fazer nada, não. Como nós vamos fazer? E assim a gente tem um projeto bonito, um projeto pé no chão, primeiro, de fortalecer aquilo que a prefeitura, com o seu próprio recurso já disponível no orçamento, pode fazer, ao invés de gastar 6 milhões por ano para retirar o lixo de Igarapé, organizar o processo de microcoleta comunitária com catadores e pessoas que moram às margens de Igarapés, de todos os resíduos, e levando esses resíduos para os locais de coleta dos caminhões, separando aquilo que é reciclável, ampliando a coleta seletiva, que hoje atende apenas 1% da nossa população. Você, trabalhando em conjunto com a educação ambiental, pode desenvolver uma economia de coleta e de reciclagem de resíduos recicláveis que vai impulsionar a economia nos bairros, locais mais pobres de Manaus, e ser muito bom para o meio ambiente e para a saúde. Nosso entendimento também é de repactuar a tarifa do esgoto. Nós precisamos ter uma tarifa do esgoto menor, que atraia a população e que não cause repulsa e medo na população para aderir ao esgoto, e ao mesmo tempo exigir da empresa que ela tenha com o tratamento de esgoto como requisito para poder cobrar a taxa de esgoto. Não basta coletar, mas é preciso comprovar que esse esgoto é tratado. Então nós temos uma visão de saneamento, interligando saúde, meio ambiente. Na verdade, a nossa visão é integradora dos processos e trabalhar muito a educação ambiental. A Prefeitura de Manaus gasta um absurdo de dinheiro com propaganda do governante.
bota o governante vestido de gari, o governante vestido de engenheiro, sei lá do que. Ora, isso é um atraso. Não tem nenhum lugar do mundo que ainda use essas tecnologias de enganação da população como aqui no Brasil. Não é só Manaus, mas é uma situação que exige uma mudança de postura do poder público. Eu fui prefeito, jamais permiti propaganda institucional. Não tinha nem foto minha em nenhum prédio da prefeitura, não mandava fazer nenhum tipo de publicidade pessoal. Então vamos usar esse dinheiro para a educação ambiental, vamos usar esse dinheiro para ações de informação ao cidadão, de cidadania, vamos criar, com a ajuda da população, um corredor do Saúde de Coleira, vamos trabalhar o fortalecimento das equipes e vamos trabalhar esse processo com o reordenamento da expansão da cidade, porque não pode ser uma política de meio ambiente descasada da política de organização e planejamento da ocupação de solo da nossa cidade. Por ser candidato pela rede, o senhor tem pouco tempo na TV e não é convidado para participar dos debates. Como é que essas questões afetam a sua candidatura? Afetam, de um lado, nos obrigando a sermos criativos, a sermos instigadores. Então, por exemplo, eu vou colocar para vocês que nos 14 segundos de televisão nós queremos passar a mensagem de que nós somos a única alternativa verdadeira a esse ciclo vicioso que toma conta de Manaus há mais de 30 anos. Por que nós somos? Porque nós temos o DNA de um partido novo, independente, que tem uma visão socioambiental muito forte. Nos unimos com o PMN de forma programática. O ex-deputado Chico Preto, ele trabalhou com os companheiros do PMN muito a questão da gestão pública de Manaus, portanto houve complementariedade. E nós não temos o nosso pulso preso a nenhum desses grupos de interesse que domina a política de Manaus e os empresários que lucram com os negócios da Prefeitura de Manaus há mais de 40 anos. Nós temos as mãos limpas, nós temos verdade no coração. Por onde eu passei, a minha gestão foi aprovada. Não há uma única pessoa que me diga que me deu 1 centavo de propina em qualquer cargo público que eu ocupei, mas mais do que isso, porque isso é apenas a minha obrigação. Nós tivemos bons resultados. Eu ando de cabeça erguida nos lugares onde atuei como gestor público. É importante que a população entenda que ela não é obrigada a votar nos candidatos marqueteados, emoldurados, ensaiados pelos marqueteiros. Ela pode e deve exercer o seu grito de liberdade para não estar comprometida a priori numa eleição que vai ter 2 turnos com candidatos apoiados por envolvidos ou investigados na Lava Jato ou em outros escândalos policiais e desvio de dinheiro. Então nós oferecemos proposta nova, inovadora de gestão pública, pé no chão, nada de fantasioso, a verdade no lugar da mentira, e sabemos que a população vai acreditar, as redes sociais vão mostrar, vocês que estão me assistindo vão expandir. Valorização do servidor público é um absurdo. Invadir os cargos comissionados com pessoas de fora, isso tem que ser uma rara exceção. Você tem muita gente de qualidade no serviço público para ser aproveitada nos cargos de comando e gestão. Esse é o modelo da Alemanha, esse é o modelo da França, esse é o modelo da Suíça, esse é o modelo certo. Nós precisamos ter a coragem de começar a fazer as coisas certas no Brasil, que tem um povo tão diverso, um povo tão inteligente, mas tão manipulado. Manaus pode se libertar desse ciclo vicioso votando no 18. Demétrios Lima Soares, ele é técnico da Fazenda Estadual, e pergunta: como o candidato pretende viabilizar o aumento na oferta de vagas em creches na cidade? Bom, essa é uma questão importantíssima. Nós só temos hoje 17 creches em funcionamento, algumas improvisadas, atendendo menos de 3% da demanda, e nós vamos ter que ampliar, mas não vamos fantasiar. Eu quero colocar com clareza: o primeiro prefeito do interior que criou uma creche municipal fui eu, quando eu tinha apenas 25 anos de idade, no município de Envira. Nem se falava numa creche da Prefeitura de Manaus. Manaus só foi ter uma creche pública quando o Serafim Correia foi prefeito, fez a primeira, mais de 10 anos depois de eu ter feito a primeira no município de Envira. Então, eu tenho no meu DNA, tenho na minha história de vida esse compromisso, não é da boca para fora, é verdade. Então, nós vamos constituir um processo de organização e de definição das creches nos locais mais pobres de Manaus, com maior vulnerabilidade. Nós temos que começar, assim, a ser claros. A gente não pode enganar as pessoas dizendo: olha, nós vamos fazer tudo ao mesmo tempo. Então nós vamos definir prioridades, vamos expandir a rede de creches,
principalmente nos lugares de maior pobreza, de maior vulnerabilidade. E não vamos fazer uma meta clara, definida agora, porque nós não sabemos o horizonte financeiro. Mas temos convicção que no mínimo dobrar, e se Deus quiser triplicar ou quadruplicar, de acordo com a engenharia financeira possível que nós tivermos, nós vamos alcançar. E estabelecer parcerias mais claras com o comércio, com a indústria. Por exemplo, você pode ter uma série de entidades comerciais se associando com incentivo fiscal da prefeitura para criar creches, para que crianças de comerciários, filhos de comerciários, pequenas lojas lojistas, com apoio da prefeitura, possam criar uma creche que atenda a um público de classe média que não tem um poder aquisitivo para pagar uma creche, uma classe média C ou mesmo D, e você pode expandir a rede de creches também com incentivos parafiscais em associação com a iniciativa privada. Tudo isso é possível fazer, agora é preciso ter determinação, organização, humildade e criatividade para poder avançar, e nós vamos avançar. Tá certo. O senhor deseja atuar no poder público, mas hoje é deputado estadual. Sim. Qual a colaboração que o senhor consegue dar para Manaus hoje na esfera parlamentar? Nosso mandato é um mandato que, infelizmente, não tem um programa de televisão e poucas pessoas acompanham e interagem, mas no sentido da população de 2 milhões. Mas nós temos aí um grande trabalho, e não é só meu, da nossa equipe toda, todo mundo trabalha, o núcleo meio ambiente e desenvolvimento sustentável, o núcleo de acessibilidade, nós criamos a comissão estadual de acessibilidade na Assembleia para trabalhar a inclusão das pessoas com deficiência. Nós somos presidente da frente do cooperativismo, sou vice-presidente da frente parlamentar da micro e pequena empresa, e nós temos o trabalho em defesa da criança com a FREMPAC, que é a frente parlamentar de enfrentamento à violência sexual contra a criança e adolescente. Ainda temos a frente de apoio às pessoas que têm DST, AIDS e tuberculose. Tudo isso nós trabalhamos na capital, no interior. É um mandato muito rico, comprometido com os direitos humanos, com o desenvolvimento sustentável, com novas alternativas de emprego e renda. Este mandato me permitiu acumular uma grande experiência, um grande conhecimento com as pessoas lendo, aprendendo, interagindo. Gosto muito de ler, vou buscar as experiências que estão dando certo nos lugares, não para copiar igualzinho, mas para a gente adequar. E o meu mandato é um mandato com muita diversidade, com muito respeito à diversidade. A gente não tem discriminação, lutamos contra a discriminação, e isso tudo vai ser incorporado na nossa política de direitos humanos e desenvolvimento social, de defesa de direitos da mulher, da criança, do adolescente e das pessoas com deficiência. Para você ter uma ideia, a Prefeitura de Manaus ela congelou os gastos na Secretaria da Mulher e Direitos Humanos e gasta hoje os mesmos 15 milhões que se gastavam há 4 anos atrás. Nós não podemos permitir essa inversão de prioridade. Então, meu mandato é um espelho de quem eu sou, de como eu ajo. Não é uma ética da fala, é uma ética da prática. Desculpe, técnico de arrecadação, pergunta: qual a proposta para o transporte coletivo? Primeiro, a Prefeitura tem que retomar o controle sobre o transporte coletivo. Hoje tem uma empresa chamada COP, que ela tem o controle pelo GPS, pelos tablets do trajeto dos ônibus, e a Prefeitura não tem esse controle. O empresário pode colocar poucos ônibus, como acontece sempre nos horários de rush, e ganhar muito dinheiro com as pessoas ali entaladas, enlatadas, sofrendo, sem a Prefeitura ter o controle e nem ter capacidade de fiscalização para exigir que os ditos 1.600 ônibus que constam no cadastro SMTU, eles estejam efetivamente atuando, se não todos, mas os 1.400, você tem que ter 100 e poucos na reserva, atuando nos horários de maior pico. A Prefeitura tem que retomar esse controle. Ao mesmo tempo, a Prefeitura precisa definir com a população, em conjunto com os empresários, as rotas mais viáveis. Por exemplo, sair do Viver Melhor para vir para o Aleixo exige ir para um dos 2 terminais, quando nós poderíamos ter uma rota direta que economizaria metade do tempo, ganho de dinheiro para o empresário, ganho de tempo e de dinheiro para o transeunte. Nós estamos estudando, por exemplo, o prejuízo enorme que se causa pela perda de tempo no transporte. E aquele que é transportado por ônibus, e são apenas 3% dos veículos que carregam mais de 50% dos passageiros, portanto, a gente tem que priorizar, são os mais prejudicados. Nós precisamos mudar a faixa azul para o lado direito, ter a coragem de dizer que o expresso não deu certo, que essa faixa azul do lado esquerdo está errada. Apenas querer aproveitar as antigas estações não é justificativa, a gente tem que fazer a coisa certa, do jeito certo, a faixa azul do lado direito. Nós precisamos também trabalhar programas integrados para a obtenção de recursos com a implantação do BRT,
em avenidas onde a desapropriação não é tão cara e trabalhar um sistema fluvial no entorno de Manaus para aliviar o trânsito para Manaus dos bairros que têm a orla fluvial. Isso é possível, a prefeitura pode organizar isso, desafoga também a demanda. Então são várias soluções, vários eixos, todos passam pela decisão política. E é preciso não estar preso aos empresários de transporte, é preciso estar comprometido com a população. É essa a nossa diferença da nossa candidatura, é essa a diferença do 18. Para a gente concluir aqui, é uma questão do presidente do sindicato. Vivemos uma crise econômica e Manaus também sofre com isso. Qual é a verdadeira situação econômica da prefeitura e se tem dinheiro para fazer alguma coisa? Como atender as demandas da população manauara quando os recursos são escassos? Olha, a prefeitura tem hoje, apesar da crise, uma arrecadação que supera em 50% a arrecadação de 2011. Ou seja, 5 anos depois, nós temos uma arrecadação que é ainda superavitária em relação à inflação do período. Falando aqui para os fazendários que sabem fazer conta muito bem. Portanto, se trata da necessidade de uma reorganização sistêmica do gasto da prefeitura. Nós precisamos diminuir o número de secretarias, nós precisamos fortalecer a profissionalização do serviço público, nós precisamos diminuir o número de cargos comissionados e trabalhar, se possível, quase que exclusivamente com servidores da própria prefeitura. Qual é a vantagem? Quando você coloca um servidor ou cargo comissionado da prefeitura, você ocupa aquele cargo com um servidor concursado, você diminui o impacto financeiro para a prefeitura. Então nós vamos ter critérios técnicos, nós vamos ter critérios muito claros de credibilidade, de reputação ilibada, e nós vamos reorganizar a gestão. Não é fazer um novo caminho, é como o Thiago de Mello dizia, uma nova forma de caminhar. O mundo mudou, nós estamos no século XXI, nós temos os aplicativos todos que podem ser disponibilizados. Vamos inaugurar um programa Manaus Sem Corrupção, com eixos claros de transparência, de participação em controle social e ligação direta com o Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal e CGU. Tudo isso para sobrar dinheiro para a educação, para a saúde, para a política de juventude, para prevenir a violência, com escolas abertas no final de semana, à noite, com um processo em que a prefeitura possa gerar emprego e renda com seus próprios recursos nos bairros de Manaus, com associações e cooperativas de pedreiros, de carpinteiros. As grandes empresas são bem-vindas para as grandes obras, mas as pequenas ações elas têm que ser feitas pela população através da micro e pequena empresa e de cooperativas. Tudo isso faz parte do nosso plano de governo e a gente quer muito pedir dos fazendários que nos ajudem a construir essa mudança, verdadeira mudança aqui em Manaus. Obrigada, candidato. Boa sorte aí e a gente conclui aqui. Tá bom, muito obrigado. E lembre que o 18 é o único que não está preso aos interesses que seguraram Manaus nesse atraso durante mais de 40 anos. Nós temos mãos limpas e que eu olho para você e é verdade, verdade mesmo que eu estou te falando. Não estou te enganando, é verdade no meu coração, na minha mente. Um abraço, 18.